Se você está com dificuldades em entender os números da sua empresa, não sabe se está tendo lucro ou se está tendo prejuízo, vamos bater um papo sobre isso hoje. Você precisa entender se a sua empresa é lucrativa. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Geração Contábil Jurídica. Vamos falar hoje novamente sobre uma grande dúvida que a maioria dos empresários possuem. Será que eu estou tendo lucro ou estou com prejuízo? Muitos empresários têm a clareza ali de quanto estão vendendo, se as vendas estão aumentando ou estão diminuindo, mas quando você pergunta, ok, mas qual que é de fato o lucro da sua empresa? A maioria não sabe responder. E se você não sabe medir o seu lucro, como é que você vai melhorar esse lucro? Como é que você vai saber se você está tendo uma retirada do seu prolabore acima do que ela pode pagar ou menor do que ela poderia pagar? Então, não dá mais hoje, pessoal, para poder controlar as finanças da empresa no papelzinho. Então, às vezes eu converso com algumas pessoas e falo, eu tenho tudo anotadinho num caderninho lá. Ok, você tem um banco de dados, mas você não tem informações. Você precisa, e qual que é o primeiro passo, né? Eu estou perdido, Éder, não tenho relatório nenhum, não sei exatamente como é que está a situação da minha empresa. Então comece aos poucos. Isso também é fundamental. Para quem não tem controle de nada, não adianta querer sair fazendo tudo. Comece identificando primeiro se eu estou tendo lucro. E para isso você precisa elaborar uma demonstração de resultados mensalmente, no mínimo. Se não tiver condições de fazer por mês, faça num trimestre, faça num semestre, mas faça e depois vai melhorando. E é simples fazer isso, não é difícil. Tem vídeo aqui no canal já demonstrando como é que deve ser elaborado esse relatório. Mas vamos recapitular alguns pontos aqui. Para saber se a sua empresa está tendo lucro ou prejuízo, pessoal, você não deve olhar lá para o caixa da sua empresa, para o saldo em conta bancária. Não é isso o seu lucro. Você tem que levar em consideração aquilo que de fato está acontecendo ali em relação às vendas. Custos, despesas e resultado. Então, fechou um mês, você tem que colocar lá. Como é que começa a sua demonstração de resultado? Vendi X reais. E essas vendas, tá? Quando eu faço a análise de resultado, pouco importa se a venda foi a prazo ou à vista. Existe um princípio que a gente chama em finanças de princípio da competência, ou seja, a venda compete ao mês em que ela foi efetuada. Se você vendeu no cartão de crédito em 3 ou 4 pagamentos, se você vendeu a prazo para 30 dias, ou se você recebeu à vista, não importa. Para fins de resultado, você vai considerar essa venda 100%, seja ela recebida ou não, naquele mês. É por isso que existe demonstração de resultado e demonstração de fluxo de caixa. Uma mede resultado, a outra, como o próprio nome diz, vai te demonstrar ali o que de fato você tem no caixa da empresa. Então, no resultado, para avaliar resultado, é a venda independente do seu recebimento. Da mesma forma, os seus custos ou as suas despesas. Se as suas mercadorias foram compradas a prazo, não importa. Na sua demonstração de resultado, ela tem que entrar no mês da compra e não no mês do pagamento. É o mesmo princípio que a gente usou agora. Compete àquele mês que você está analisando as compras. Se você vai pagar em 30, 60 ou 90, pouco importa. Até porque você tem que ter a mesma base de comparação. Se você vai fazer as suas vendas independente do recebimento, as suas compras também é para você poder comparar ali a sua lucratividade de igual forma, no mês que você fez a compra, mesmo que você não tenha pago. As despesas da sua empresa. Mas eu ainda não paguei. Ok, a despesa aconteceu, você vai considerar naquele mês para poder avaliar o resultado. E aqui tem um detalhe muito importante, pessoal. A maioria dos empresários que tem lá funcionários da empresa não considera na despesa mensal a parcela relativa a 13º salários, a férias do funcionário. É por isso que muita gente tem dificuldade em pagar o 13º salário lá em novembro e em dezembro, porque deixa para considerar isso no resultado só no momento do pagamento. Mas, a cada 15 dias que o funcionário trabalha, ele já tem direito a receber ali 1/12 de 13º. Sobre esse 13º, você tem que pagar de fundo de garantias. Então, você não pode deixar para o momento em que houver o desembolso, em que houver o pagamento disso, para considerar isso no seu resultado.
Tá certo? Então, não deixe de fazer a sua demonstração de resultado. Se você não tem condições de fazer por mês, faça por bimestre, faça por trimestre, faça por semestre, mas faça. Tá? Você não vai conseguir para lugar nenhum tomar decisões se você não souber qual que é o resultado da sua empresa, qual que é o lucro dela. E isso não é o principal ainda. Você pode estar tendo lucro, mas esse lucro está muito abaixo da capacidade que a sua empresa pode dar de lucro. Tá certo? Às vezes ela tem lucro, mas ela não é rentável. Por quê? Os valores que você investiu ali em comparação ao lucro que ela está te dando é muito baixo. Valeria mais a pena pegar aquele dinheiro e investir em uma outra coisa. Mas você não vai ter condições de avaliar isso se não determinar o lucro do seu estabelecimento. E um detalhe, hein? Muitos empresários que eu converso, quando colocam isso numa planilha, eles chegam à conclusão de que achavam que estava tendo lucro e, na verdade, estão tendo prejuízo. Então, o quanto antes você conseguir obter essa informação, mais facilmente você vai conseguir entender onde é que precisa ser mudado, onde é que está errado para reverter essa situação. Ok? Se ficou com alguma dúvida, deixe aqui os seus comentários. E eu já ia me esquecendo, né? Se você não é inscrito ou inscrito no canal, se inscreva, tá certo? Não deixe de acompanhar os nossos conteúdos. É uma consultoria gratuita que a gente tem dado aqui, no intuito mesmo de ajudá-los a ter as melhores informações. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode se beneficiar dessa informação e até o próximo vídeo. Um grande abraço!